Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos falar agora do item 15 do nosso material didático, Apolônio de Roma. Página 105 do nosso material didático. 185 da era cristã. Bom, então nós vimos que o ano 180 foi um ano com muitos eventos, né? Muitas obras escritas. E agora o ano 185, esse período, a perseguição ela tem uma reduzida. Uma das razões foi a grande peste, que acabou em 180. Não acabou em 180. Lembre-se, a peste matava 25% dos contaminados, muito superior ao Covid, que mata 2%. Então, com a diminuição da peste, ou o fim da peste, a perseguição deu uma reduzida, mas ela não acabava, né? Às vezes tinham denúncias que acabavam que pessoas eram levadas diante de autoridades, dependendo do imperador, ok? Até se o imperador quisesse matar alguém e descobre que ele era cristão, isso facilitava, né? Bom, então em 185 da era cristã, em meio à confusão que se encontrava o império, a igreja teve a perseguição reduzida, mas não foi encerrada. Um senador de Roma chamado Apolônio se converteu ao cristianismo e decidiu declarar sua fé. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. O cristianismo, quando era confrontado com o paganismo, o cristianismo ganhava do paganismo fácil. O culto pagão era uma coisa horrível para o ambiente familiar, né? Vocês sabem que as pessoas, os homens que iam sacrificar, às vezes ele tinha que ter relações sexuais com as chamadas prostitutas sagradas, né? Dos cultos de Vênus. Eu sempre cito o exemplo daquele filme Troia, o último que foi feito, em que os gregos, quando invadem a ilha de Troia, vão no templo de Apolo e prendem uma prostituta. Aquilo ali era comum no culto pagão, ok? Então, era um ambiente horrível, ok? Mas o cristianismo, vamos dizer, pregando a morte de Jesus para substituir o homem no lugar de morte e dizendo apenas para o homem, olha, você tem que mudar de vida a partir de agora. Então, o cristianismo, quando confrontado com o paganismo, muitas pessoas estavam abandonando o paganismo. Não queriam mais ter que participar daquele culto, porque também participar daquele culto e ver as manifestações demoníacas como eram normais, aquilo era assustador para o indivíduo normal, não vou assim dizer. Então, aquelas manifestações demoníacas assustavam as pessoas. E o cristianismo era diferente. E claro, com a operação do Espírito Santo e vendo a vida das pessoas, então, como tem história de muitas autoridades que se converteram, eu destaquei para vocês essa desse senador. Ele resolveu não esconder a sua fé, porque tinham muitos que escondiam, ok? Ele resolveu não esconder. O comentário prossegue. A princípio, pelo grande respeito que possuía no Senado, a sua fé foi tolerada, mas acabou denunciado e morto. Ok? Pois bem, vamos fazer essa leitura descrevendo como Eusébio Cesareia descreve a morte desse senador. Tá bom? Estamos no ano 185, final do segundo século. Uma perseguição contínua, que os cristãos que se declaravam, em muitos casos, acabavam mortos. Então, veja o que ele diz. Por este tempo do reinado de Cômodo, nossa situação mudou para uma maior suavidade. A paz, com a ajuda da graça divina, abarcava todas as igrejas de toda a terra habitada. Foi também quando a doutrina salvadora ia pouco a pouco ganhando todas as almas de toda a classe de homens para o culto piedoso do Deus de todas as coisas. Tanto que, inclusive,
muitos dos que em Roma sobressaíam por sua riqueza e linhagem marchavam ao encontro de sua salvação com toda a sua casa e com toda a sua família. Mas o demônio não podia suportar isso. Inimigo do bem e invejoso como é por natureza, e em consequência preparava-se novamente para o combate, enquanto maquinava variados atentados contra nós. Na cidade de Roma, conduziu Apolônio ante os tribunais, varão famoso entre os fiéis de então por sua educação e filosofia, e para acusá-lo levantou um ministro seu qualquer, gente apropriada para essa tarefa, ou seja, alguém que vivia na casa dele, ele era rico, um servo, né? Ocorriam muito dessas denúncias, um vizinho, porque a lei dizia, se você denunciar, você fica com os bens do cristão. Okay? O comentário prossegue. Mas em má hora o desgraçado introduziu a causa, porque segundo um decreto imperial, não se permitiam que vivessem os acusadores de tais homens, e na hora foram-lhe quebradas as pernas, pois tal sentença foi formulada contra ele pelo juiz Perênio. Ou seja, um servo dele teria denunciado ele, só que existe regra para denunciar um senador, ok? Ele falou, você denunciou o senador, como era um senador bem visto, e o juiz, talvez até num ato de simpatia, olha, eu vou ter que matá-lo, né? Mas você também, eu vou mandar pelo menos quebrar as pernas. O comentário prossegue. O Marte, por sua parte, amado de Deus, apesar de o juiz rogar-lhe com muita insistência e pedir-lhe que desse razão ante o Senado, apresentou diante de todos uma eloquente apologia da fé, pela qual dava testemunho e morreu decapitado, como por decreto do Senado, já que uma antiga lei ordenava que entre eles que não se deixasse ir os que comparecessem uma vez que ante o tribunal e não mudassem em absoluto de propósito, ou seja, compareceu diante do tribunal. Se não muda, ou seja, se não nega o cristianismo e serve aos deuses, ele tinha que ser morto. É interessante que essas leis, como ele diz, não existia de fato uma lei. Eles falavam assim, não, pelas leis antigas, seria melhor dizer pelas ordens antigas, porque nós vimos que Domiciano ele nunca escreveu uma lei, não existia algo para matar os cristãos. Qual crime que eles cometem? É só o fato de ser cristão, tá bom? Então, na verdade, não havia uma lei, havia uma ordem, porque isso alguns historiadores questionam. Que lei é essa? Mas nós vimos que Domiciano, por conta da sua religiosidade, e tudo isso aqui era feito pelos pagãos, porque o pagão religioso mesmo, ele tinha ódio do cristão. Os sacerdotes pagãos, eles tinham ódio dos cristãos. Assim como até hoje, aqueles que adoram o demônio continuam tendo ódio dos cristãos. Eles jamais serão simpáticos aos cristãos. Vamos lembrar que a Bíblia, quando descreve Satanás nos últimos dias, durante a grande tribulação, né, quando ele é expulso das regiões celestiais em definitivo, diz que ele desce para a terra, né, e diz, ai dos habitantes da terra, porque o demônio que desceu a vós, ele tem grande ira porque ele sabe que o seu tempo é curto. Então hoje, eles sabem que o tempo deles já é curto. Durante a grande tribulação vai vir ainda um maior juízo e eles verão que o tempo está realmente curto, né? Mas o momento que nós estamos vivendo já é um momento para nós sabermos que o demônio continua nos odiando. Então vigie. O comentário diz, assim, pois, quem deseje ler as palavras de Apolônio ante o juiz e as respostas que deu ao interrogatório de Perênio, assim como sua apologia dirigida ao Senado inteira, poderá vê-lo na relação escrita dos antigos martírios que compilamos. Tá bom? Bom, então ele acabou decapitado, e ser decapitado, acredite, na visão romana, era a execução menos dolorosa. Era assim, algo honroso, né? Bom, você, para não sofrer muito, nós vamos só mandar cortar o seu pescoço. Por quê? Era algo rápido, né? Outros cristãos, eles ficavam sendo torturados
para que eles pudessem acabar por negar a fé. Eu tenho mostrado para vocês que o plano do inimigo, existia um plano do inimigo, porque o Apocalipse anuncia, olha, o dragão lançou da sua boca um rio contra a mulher, contra o povo de Deus, ok? Depois que o filho que ela gerou foi levado para o céu. E esse é um propósito de roubar, matar e destruir, mas principalmente de contaminar com doutrinas, ok? E quando ele conseguia que um desses traditores, nós vimos professores que infelizmente negaram a fé e muitos outros, mas um doutrinador, um bispo que nega a fé e acaba adorando o demônio, essa pessoa daqui a pouco ia estar cercada de heresias, como nós já vimos casos de pessoas que depois da perseguição se tornou gnóstico, ok? Não foi o caso de Tassiano. Ele era discípulo de Justino. Justino, seu mestre, foi morto na perseguição. Os colegas todos mortos. E Tassiano foi o único que sobreviveu. Se tornou gnóstico. Porque os gnósticos defendiam que não tinha problema comer e sacrificar o demônio. Os gnósticos logo chegavam dando apoio a essas pessoas. E assim vai se formando essa heresia, né?